Queridos, antes de iniciar, nós queremos orar. Vamos ficar em pé para a oração? Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, em busca da Tua graça, em busca da presença do Espírito Santo aqui conosco. Não estamos aqui como mestres, estamos aqui como aprendizes, estamos aqui como alunos, discípulos de Jesus. Queremos entender a Bíblia como Jesus entende. Queremos entender as profecias exatamente como Jesus entende, porque este é o pedido que temos feito. Ajuda-me, Senhor, a entender do jeito que o Senhor entende. Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo. Abençoa aqueles que vieram aqui em busca do estudo da Tua profecia, abrindo a nossa mente e dando-nos a iluminação do Espírito Santo. Fala através da Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Vamos distribuir então para vocês o gráfico de hoje. Aqui está. Nós estudamos nestas últimas 2 noites sobre as profecias de Daniel. Hoje nós vamos dar uma visão geral das profecias do Apocalipse. Obviamente será uma visão geral, porque em uma palestra você não consegue falar muita coisa. Tá certo? Vamos gastar aqui 1 hora de palestras, mas para estudar o livro do Apocalipse, geralmente gasta-se um trimestre inteiro. Mas vamos dar uma visão geral. E depois vamos abrir para perguntas. Você pode fazer perguntas dentro deste assunto que vamos estudar. Hoje vamos então fazer uma introdução e uma visão geral do livro do Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Vamos iniciar aqui com o capítulo 1, falando sobre as 7 igrejas. Vocês percebem que o livro do Apocalipse, já no primeiro capítulo, mostra o lugar santo do santuário celestial. Um livro que abriu a minha mente foi um livro escrito pelo doutor médico Robert Hauser. Esse livro foi escrito há mais de 30 anos, 40 anos atrás. E eu consegui dois livros duplicatas, deste livro. Coloquei um na biblioteca aqui do IAE, do antigo IAE, e fiquei com outro. Isto foi em 1985, mais ou menos. E logo em 1989 foi lançada a lição da Escola Sabatina sobre o Apocalipse, e nós estudamos em 1989, 2 trimestres, a lição do Apocalipse. Aqueles que são antigos podem até ter essa lição ainda. Então, se alguém quiser baixar a lição, está no meu site apocalipserevelado.com. Você baixa lá e estuda a lição, e você pode ver então as ideias que ali foram introduzidas, abrindo um leque para você entender o Apocalipse também de uma forma diferente. Ou seja, abriu o leque para você entender 7 selos e 7 trombetas de uma forma diferente da historicista. Mas vocês podem ver que o capítulo 1 começa mostrando o santuário celestial e Jesus no lugar santo. Isso está no capítulo 1, no verso 12. Capítulo 1, verso 12 diz: E virei-me para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aqui está Jesus andando em meio aos 7 castiçais de ouro. No santuário da terra, os 7 castiçais estavam no lugar santo. No santuário celestial, os castiçais identificam o lugar santo. Altar de incenso identifica o lugar santo. Mesa com pães da preposição identifica o lugar santo. Altar de sacrifício identifica o pátio. Trono de Deus ou a arca do concerto identificam o quê? Lugar santíssimo. Então, queridos, aqui o capítulo 1 mostra Jesus andando no meio dos castiçais, e aí mostra a história das 7 igrejas. Todos receberam aí o gráfico. Aí nós temos então o primeiro bloco profético do Apocalipse,
o primeiro ciclo de 7, que são as 7 igrejas. Começando com Éfeso, 31 ao ano 100. Depois Esmirna, o ano 100 ao ano 313. E depois então, Pérgamo, 313 a 538. E então, Tiatira, 538 a 1517. Sardes, ou Sardes, 1517 a 1798. E então Filadélfia, 1798 a 1844, e finalmente Laodiceia, de 1844 até os nossos dias. É a 7ª igreja, é a última igreja, é a nossa igreja. Ellen White é muito clara, enfática, ao declarar que Laodiceia se aplica à igreja adventista do 7º dia, o povo do juízo. Laodiceia quer dizer povo do juízo. É uma doutrina pregada unicamente pela Igreja Adventista do 7º dia, a doutrina do santuário celestial, com ênfase no juízo celestial, que iniciou em 1844. Então você tem o primeiro ciclo de 7 do Apocalipse, as 7 igrejas. Porque quando mostra Jesus andando entre os castiçais, mostra o ministério de Jesus no lugar santo durante todo o período coberto pelas 7 igrejas. Cumprindo a promessa de Jesus, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que essa profecia de Jesus se cumpriu? Em Apocalipse, mostrando que ele estaria com Éfeso, estaria com Esmirna, estaria com Pérgamo, estaria com Tiatira, estaria com Sardes, com Filadélfia, com Laodiceia. Nunca deixou o seu povo. Desde que a igreja cristã foi fundada, até hoje, Cristo está com a sua igreja, andando no meio dos 7 castiçais. Estes 1800 anos mostram Jesus andando no meio dos castiçais, mostram o ministério de intercessão de Jesus no lugar santo. Porém, queridos, quando chega na igreja de Laodiceia, Jesus mostra que, além de interceder como nosso mediador, ele começaria uma nova fase do seu ministério. Por isso Deus deu o nome de Laodiceia para a última igreja. Ele poderia ter dado o nome de Laodiceia para a primeira igreja, ou segunda, ou terceira, mas não, Deus intencionalmente chamou a 7ª igreja de Laodiceia, porque é a única igreja que pode ser caracterizada como povo do juízo. Começou com o juízo celestial em 1844 e vai até a volta de Jesus. Então, queridos, quando Jesus falou sobre a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, vejam, capítulo 3, versos 14 a 22, está a carta à igreja de Laodiceia. Interessante que existem 4 ciclos de 7 no Apocalipse, grandes ciclos de 7, e cada ciclo de 7 tem uma conclusão. Os ciclos de 7 no Apocalipse não terminam assim, no seco, de repente terminou, não. Todos os 4 ciclos de 7 terminam com a mesma conclusão, com a mesma frase. E a frase está aqui no capítulo 4. Capítulo 4, você pode ver o verso 5. Verso 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, quando fala aqui, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, essa é uma expressão usada ao concluir também os 7 selos, também ao concluir as 7 trombetas, também ao concluir as 7 pragas. Prova disso, abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, você vai ver a conclusão dos 7 selos. Capítulo 8, e então o verso 5. Capítulo 8 fala sobre o 7º selo. Então, quando Deus conclui o 7º selo, no verso 5, antes dos anjos começarem a tocar as trombetas, o que Deus fala no verso 5? E o anjo tomou um incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E agora vem a frase característica para a conclusão de cada ciclo de 7. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos.
como a conclusão das 7 igrejas. E houve trovões e vozes, só que vai crescendo. Lá não fala terremotos, aqui já fala terremotos. Vai crescendo. Quando você termina o ciclo das 7 trombetas, veja aí o final das 7 trombetas, no capítulo 11 e o verso 19. Capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E agora vem a frase. Esta frase ela é repetida ao terminar a 7ª igreja, ao terminar o 7º selo e ao terminar a 7ª trombeta. Leiam comigo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos. Viu que aumentou mais uma coisa? Lá na conclusão das 7 igrejas, não fala terremotos e nem grande saraiva. Mas já no final do 7º selo, já fala do terremoto. E no final da 7ª trombeta, acrescenta, depois de terremoto, vem o quê? Grande saraiva. E agora na conclusão das 7 pragas. Na conclusão das 7 pragas, em Apocalipse 16. Por que eu estou lendo isso? Porque é Deus que diz quando termina o ciclo. Não é você, não sou eu. Não, o ciclo das 7 igrejas termina no final do capítulo 3. Não. Negativo. Você não tem autoridade, eu não tenho autoridade para dizer quando termina. Porque é Deus que conclui, que fecha o ciclo. E Ele fecha o ciclo usando esta frase peculiar. Aí você diz, aqui terminou o ciclo das 7 igrejas. Aqui terminou o ciclo dos 7 selos. Aqui terminou o ciclo das 7 trombetas. Agora veja o final das 7 pragas. Capítulo 16. Capítulo 16. Vamos ver então o verso 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Aqui conclui o quê? Aqui é o final das 7 pragas. Agora voltando, queridos, para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, você encontra aqui o capítulo 4, verso 1 até o verso 5, ele faz parte das 7 igrejas. Ele faz parte da 7ª igreja. Qual é a 7ª igreja? Povo do juízo. Isso aqui amarra. Isso amarra. Ou você aceita, ou você aceita. Que capítulo 4, verso 1 até o verso 5, está falando do juízo. Porque o nome Laodiceia é povo do juízo. A porta aberta do capítulo 4, verso 1, é a porta aberta da sala do juízo. E Deus prova que é a sala do juízo, porque mostra que é a sala do trono de Deus. E o argumento de que o trono de Deus está no lugar santo não cola. Não funciona esse argumento. Como o trono de Deus está no lugar santo? No santuário celestial, na doutrina do santuário celestial, existem padrões permanentes que não mudam. Quando você fala na doutrina do santuário, altar de sacrifício, ninguém precisa falar para você que é o pátio, você já sabe. Quando fala pia, ninguém precisa falar que é pátio. Quando fala altar de incenso, ninguém precisa falar que é lugar santo, você já sabe. 7 castiçais, você já sabe, não precisa falar que é lugar santo, porque são padrões fixos, permanentes, para facilitar o estudo e a compreensão da doutrina do santuário. Quando fala arca do concerto, ninguém precisa falar para você, olha, a arca do concerto ficava no lugar santíssimo, não. O remanescente que gosta de estudar profecia, ele já sabe que falando da arca do concerto, está falando do quê? Do Santíssimo, é óbvio. Então, queridos, quando no capítulo 3, Deus termina falando,
olha, agora é a era do juízo, 1844 para frente. E a carta de Laodiceia não termina no capítulo 3, verso 22. Por quê? Porque a frase que fecha o ciclo está no capítulo 4, verso 5. Lemos de novo o verso 5? E do trono saíam o quê? Relâmpagos e trovões e vozes. Depois lá no final do 7º selo vai acrescentar a palavra terremotos. Lá no final da 7ª trombeta vai acrescentar a palavra saraiva e vai aumentando. Então, queridos, quando lemos Apocalipse 4, verso 1, leia comigo agora, o capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, Deus estava mostrando para João o quê? A era do juízo, o povo do juízo. E aí ele diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer no ano 31 depois de Cristo. Está claro isso? Está vendo o silêncio? Você pode falar isso? Você pode acrescentar algo que não está na Bíblia? Você pode tirar algo que está na Bíblia? Não. Você não pode interpretar a Bíblia? Você pode interpretar a Bíblia? Não. A Bíblia é a única intérprete de si mesmo. Somente a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso falar, isso aqui é tal coisa. Não. A Bíblia tem que falar se é ou não é. E aqui está falando de uma porta aberta no céu. Quantas portas abertas tem no céu? Porque para negar que aqui esteja falando da sala do juízo, muitos dizem: não, esta porta é a porta do lugar santo. Ridículo, absurdo. Então o trono de Deus está no lugar santo, cercado por 24 tronos, no tempo do juízo, quando estava terminando a era de Jesus interceder no lugar santo, introduzindo Jesus no juízo celestial, na data de 1844, Laodiceia. Nós vamos dizer que aqui é a porta do lugar santo, que o trono de Deus está mostrando que ele está no lugar santo, quando na doutrina do santuário o trono de Deus equivale à arca do concerto e diz respeito ao Santíssimo. Isso é Bíblia, isso é doutrina do santuário. Então, queridos, não existem duas portas abertas no céu. O que existe é uma porta que aparece na Filadélfia. Abra sua Bíblia aí no capítulo 3. Veja essa porta na carta de Filadélfia, capítulo 3, e vamos ver então o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Qual é o período de Filadélfia? 1798 até 1844. Filadélfia estava dentro da porta aberta, ou Filadélfia estava olhando para a porta aberta ainda no futuro? Resposta. Hein? A segunda. Filadélfia estava olhando para a porta aberta, que seria aberta no futuro, que não foi aberta em 1798. A porta do Santíssimo. E a compreensão do Santíssimo, a compreensão da lei de Deus, a compreensão do juízo, só aconteceu a partir de 1844. Então, por isso que Jesus diz para os cristãos de Filadélfia: eu vou colocar uma porta diante de vocês, ou seja, na frente de vocês. Que porta é essa? Do lugar santo? Não, do Santíssimo. E ninguém a pode fechar. Porque Jesus é aquele que fecha a porta e abre outra porta. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E aquela porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Ele termina uma fase, ele vai terminar uma fase que é de intercessão e vai iniciar uma outra fase que é de juiz, de julgamento, sem deixar de interceder, obviamente. Nós entendemos que Jesus não deixa de interceder enquanto processa o juízo. Mas veja claramente o que a carta de Filadélfia diz, verso
7, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus, eis que diante de ti, não atrás de ti. Você não está dentro desta porta aberta ainda, eu estou colocando ela na sua frente, diante de ti. Eis que pus diante de ti, o quê? Uma porta aberta. E as pessoas discutem dizendo que esta porta aberta que Jesus colocou diante dos cristãos de Filadélfia não é a mesma que colocou dentro de Laodiceia, porque Laodiceia já não tem uma porta diante deles, eles já estão vivendo no tempo do juízo. É a mesma porta aberta que os de Filadélfia viram diante deles, mas Laodiceia está vivendo o período da porta aberta. Por isso João, no capítulo 4, viu a porta aberta e já viu que os de Filadélfia não viram. O que os de Laodiceia viram que os de Filadélfia não viram? Na porta aberta ele viu lá dentro o quê? Uma grande sala, um grande cenário foi montado. E este cenário montado dura o Apocalipse inteiro. Durante todo o Apocalipse, você vai lendo o Apocalipse e vai descobrindo que esta cena do trono, cercado por 4 seres viventes, querubins, cercado por 24 tronos, dura durante o Apocalipse inteiro. Por quê? Quando você chega lá no capítulo 19, você encontra a mesma cena. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. É a mesma cena que foi montada. A cena do juízo montada no capítulo 4 não é desmontada até que Babilônia seja julgada. Deus julga o seu povo, Deus julga os ímpios e Deus condena a Babilônia. E o capítulo 19 então é um júbilo, é uma celebração pela condenação de Babilônia. Por isso o capítulo 19, diferente dos outros capítulos, está cheio de aleluias, aleluias, aleluias. Tem pelo menos 4 aleluias aqui. Por quê? Babilônia foi julgada, foi condenada. Veja o capítulo 19 e a cena do capítulo 4. Capítulo 18 é a condenação de Babilônia. Capítulo 18. Capítulo 17 mostra quem é Babilônia. A prostituta cavalgando sobre a besta escarlata. Capítulo 17 mostra quem é esta Babilônia que cavalga sobre a besta. Capítulo 17. Capítulo 18, como ela é destruída. Capítulo 19, como ela foi condenada. Depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: olha o aleluia. Não existe isso aqui em nenhum outro capítulo, é só no capítulo 19. Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são o que? Os seus juízos. Mas que juízos são estes? No cenário lá do capítulo 4, porque o cenário está aqui, ó, leia aí agora o cenário. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, olha o segundo aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E agora veja o cenário aí, o cenário do capítulo 4. Não foi desmontado, não é o lugar santo. Ou vocês acham que o cenário do lugar santo, com o castiçal e a mesa e o altar de incenso, dura o Apocalipse todo? Não, o centro do Apocalipse é juízo. E qual é a parte de intercessão de Jesus no lugar santo dentro do Apocalipse? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mas no final do capítulo 3 e a partir do capítulo 4 começa outra fase, que é juízo. E o cenário foi montado. Por isso está aqui no capítulo 19, ao concluir o livro, fala o que? Capítulo 19 e o verso 4. E os 24 anciãos, veja aí o cenário, e os 4 seres viventes, veja aí o cenário, é a mesma cena do capítulo 4.
prostraram-se e adoraram a Deus assentado sobre o trono. Ponto final, queridos. Nós não precisamos ficar tentando convencer quem não quer ser convencido, não adianta. Vocês pensam que as pessoas que não queriam ser convencidas pelo Espírito Santo foram convencidas quando viram Jesus ressuscitando Lázaro? Não, ficaram com mais raiva ainda. Mais raiva. Porque aí falaram, agora nós vamos ter que matar 2. Antes a gente ia matar só Jesus, agora a gente tem que matar Lázaro também. Porque eles não queriam ser convencidos. Quando a pessoa não quer ser convencida, o Espírito Santo respeita o livre-arbítrio e não convence. Mas aqui é muito forte a convicção de que Deus está focando o quê? Juízo. Desde o capítulo 4 até a condenação de Babilônia. Queridos, aqui no gráfico nós temos, na 7ª igreja, começa então um novo ciclo de 7. É impossível inventar isso, queridos. E onde é que eu aprendi isso aqui? Eu aprendi isso aqui na lição da escola sabatina, de 1989, que mostrou os 7 selos de forma historicista, e depois gastou uma boa parte da semana mostrando os 7 selos no juízo celestial. No juízo celestial. A lição de 1989 reconhece que a interpretação dos 7 selos precisava ser reestudada. Vamos ler aquele texto que mostra que a lição diz, está aqui, ó. Obrigado, Samuel. Precisa de jovens, né? Porque velho, eu já não faria isso, né? Olha aí. O que a lição dizia? Os selos do Apocalipse 6, 1 até o capítulo 8, verso 1, estão sendo o quê? Quando a coisa está certa, absolutamente certa, precisa reestudar? Alguém está reestudando as 2.300 tardes e manhãs? Sabe de alguém que esteja reestudando as 2.300 tardes e manhãs? Alguém está reestudando os 1.260 anos da Idade Média, 538 a 1790? Alguém está estudando? Não. Isso é página virada. Todo mundo aceita. Isso é convincente. Mas os 7 selos e as 7 trombetas históricas não são convincentes. Precisam ser reestudados. E precisamos ser humildes para dizer, precisamos reestudar, precisamos discutir, precisamos avaliar. Por isso diz aqui, os selos estão sendo reestudados constantemente pelos adventistas do 7º dia. Reconhecemos que esta é uma parte das Escrituras que requer cuidadosa investigação. Precisamos abrir o coração e a mente para o ministério do ensino do Espírito Santo, ao procurarmos a aplicabilidade especial dessa profecia à igreja, ao mundo, hoje em dia. Então, queridos, aí ele faz algumas sugestões do juízo celestial. Quando você lê na Bíblia a expressão 7 selos, livro selado com 7 selos, que está aqui no capítulo 5, veja aí, capítulo 5, verso 1. Vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pergunta: quantos livros selados existem na Bíblia? Um livro. Qual é a parte selada? Qual é esse livro selado? O livro de Daniel. Sela este livro, Deus disse para Daniel. Fecha as palavras desta profecia e sela este livro até o tempo do fim. Antes de 1844 ninguém ia entender mesmo. Guilherme Miller era um santo homem de Deus. Tanto é que ele está salvo. Porque Ellen White fala que existe um anjo junto à sepultura esperando o dia da ressurreição para saudar Guilherme Miller na sua ressurreição. Mas ele entendeu o que deveria acontecer em 1844? Ele entendeu? Não entendeu. Por quê?
Porque desde 1830, quando ele começou a estudar as profecias, desde 1830, 1835, 1840, a porta estava fechada. Ele não entendeu, não porque não estudou, ele não entendeu, não porque faltou esforço, não, ele não entendeu porque não era para entender mesmo. A profecia tem um tempo para ser entendida, e se você estuda a profecia antes, você não entende, porque não é para aquele tempo. Daniel não entendeu a profecia, porque não era para o tempo dele. Mas, queridos, embora Guilherme Miller tivesse o cálculo matemático perfeito, exato, das 2.300 tardes e manhãs, e não existia nada de errado com relação aos 2.300 anos, começando em 457 a.C. e terminando em 1844, ele não entendia o que aconteceria em 1844. Ele pensou que seria a volta de Jesus. Por quê? Porque ele viu a palavra purificação do santuário, ele pensou, purificação do santuário, o santuário deve ser a terra, purificação do santuário deve ser a terra sendo purificada pelo fogo. Hoje nós sabemos que purificação do santuário é o dia do juízo, é o dia 10 do 7º mês do santuário terrestre, e aponta para o juízo celestial. Hoje nós entendemos, mas antes de 1844, por mais que estudassem, não entendiam, não porque nós somos melhores ou piores, é o tempo da profecia. Uma profecia não é bem entendida antes de chegar o cumprimento dela. Vou repetir. Uma profecia não é bem entendida antes de chegar o momento do cumprimento desta profecia. Então, queridos, em 1844, Deus mostrou a sala do juízo, mostrou o trono, 24 tronos ao redor, e no capítulo 5 mostra o livro selado com 7 selos. A parte selada do livro de Daniel é desselada no livro do Apocalipse. Testemunhos para Ministros, página 110, 111, ali, diz que é o leão da tribo de Judá. Não sei se vocês já leram esse texto, do Testemunhos para Ministros, eu creio que esteja ali na página 110, 111, quando fala da necessidade de estudar Apocalipse e Daniel juntos, como sendo um só livro. Ela diz que o livro selado é desselado, de Daniel, é desselado pelo leão da tribo de Judá. Quando fala desselado pelo leão da tribo de Judá, está falando do capítulo 5 de Apocalipse. Interessante que Deus não deu visão para Ellen White sobre os 7 selos. Deus não deu visão para Ellen White sobre as 7 trombetas. Mas ela faz citações esporádicas. Ela tem pelo menos 4 citações dos 7 selos. Pelo menos 4 citações que falam dos 7 selos. Vejam aqui. Vamos ver estas citações mencionadas por Ellen White, falando do livro selado com 7 selos. Ela não explica os 7 selos, mas ela entendia que o livro selado com 7 selos era o livro do juízo. Será? Vamos ler, porque não são textos pequenos, são textos longos. Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, os sacerdotes uniram-se à apaixonada declaração da turba ignorante: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Deste modo os guias fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada onde? Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado sobre o trono. Está falando do capítulo 5 de Apocalipse. No livro que ninguém podia abrir. Esta decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo. Quando? Naquele dia. Ah, mas ela não disse qual é o dia. Para o sábio, uma palavra basta. Naquele dia. E esta decisão feita, crucifica o crucifixo, foi registrado no livro selado com 7 selos. E será apresentada para eles em todo o seu caráter reivindicativo, naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá.
Quando Ellen White escreveu isto aqui, foi no ano 100, no ano 200, no ano 500? Quando é que Ellen White escreveu isso aqui? Que ano será? Que ano que ela escreveu o livro Parábolas de Jesus? 1900, né? Mais ou menos? Parábolas de Jesus. E ela falou que o livro ia ser aberto. Ela entendeu como sendo juízo. Naquele dia em que o livro há de ser desselado pelo leão da tribo de Judá. Parábolas de Jesus, 294. Agora veja o outro texto. Esse texto é um texto longo. Diz aqui: os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados. Suas transgressões serão o quê? Reveladas. Mas o homem que considera que, confessando seus pecados, demonstra fraqueza, não achará perdão, nem verá em Cristo o seu Redentor. Perseverará na transgressão e cometerá uma falta após a outra e acrescentará pecado a pecado. Agora veja, a pergunta que ela faz: que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que nele estiverem escritas? Se parasse aqui, se ela parasse aí o texto, alguém diria: ela está falando dos livros que vão ser abertos no céu, não tem nada a ver com o livro selado do capítulo 5. Mas graças a Deus ela não parou ali, ela continuou. Veja aí, o quinto, leiam comigo em voz alta, o quinto capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é de maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Alguns há que são enganados, não se apercebem do que está para acontecer na terra. Quando ela fala isto aqui, ela está falando do quinto capítulo de Apocalipse, dentro de que contexto? Juízo. Juízo. Como nós dissemos, Deus não deu uma visão para ela sobre os 7 selos, selo após selo. Como também não deu uma visão para ela sobre as 7 trombetas, explicando trombeta após trombeta. As 7 pragas, Deus também não deu uma visão para ela sobre as 7 pragas todas. Quando você lê o livro Grande Conflito, vê que ela comenta a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, e para por ali. Ela não vai definindo uma por uma. Mas, logicamente, não existe nenhuma discussão sobre as 7 pragas. A discussão é mais em cima dos 7 selos e 7 trombetas. Então, aqui, queridos, isto está escrito. Qual é a fonte? Qual é a fonte ali? Parábolas, não testemunhos, testemunhos seletos, volume 3, página 414, 415. Podem anotar. Testemunhos Seletos, volume 3, página 414, 415. Esse texto longo aí, que não tem como ser torcido. Não, você torceu o texto da irmã White. Não, é um texto muito grande para ser torcido. Mas não é somente esse texto, irmãos. Existe um outro texto no Comentário Bíblico Adventista, se alguém quiser anotar, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 967. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 967. Ela também coloca o livro selado com 7 selos no juízo. E também no Testemunhos para Ministros, página 115. Aí a página 115. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Que livro? Viu que está ali Daniel 12? Primeiro ela cita Daniel 12, olha. Eu ouvi, mas não entendi. Já estudamos isso antes de ontem e ontem, né, com vocês. Eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel. Então ela está falando de Daniel 12, do livro que foi selado. E aí ela diz o quê? Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. O que ela está dizendo? Que o leão da tribo de Judá, de Apocalipse 5, abriu o livro selado de Daniel, que fala sobre o juízo, porque a parte selada de Daniel é a parte do juízo. Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Esses assuntos são de infinita importância nestes últimos dias. Mas enquanto muitos serão purificados,
e embranquecidos e provados, está citando Daniel capítulo 12, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, Daniel 12:10, como isso é verdade. O pecado é a transgressão da lei de Deus, e os que não aceitam a luz com relação à lei de Deus, não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Ela está fazendo um link entre o livro selado de Daniel, sendo desselado pelo leão da tribo de Judá, com a pregação das 3 mensagens angélicas. Tem como torcer esse texto? E dizer, não, o livro selado é a história da igreja, que começou no ano 31, cobrindo o período das 7 igrejas. Não, queridos irmãos, o livro selado com 7 selos não é a história da igreja. A história da igreja são as 7 igrejas. O livro selado, a palavra selo, o que Deus faz com o selo? Em Apocalipse capítulo 7, o que ele faz com o selo que ele tem? Porque existe o selo, de Deus. O que ele faz com o selo? Sela. Selo só existe para selar. Existe o sinal da besta e o sinal de Deus, para selar. Selar quer dizer julgar. Quem for selado pelo sinal da besta pode se salvar? Sim ou não? Não, por isso ninguém está sendo selado pelo sinal da besta ainda, porque o decreto dominical ainda não saiu. Pessoas ainda podem morrer hoje guardando o domingo, e segundo a luz que tinham, podem até se salvar, porque eles não sabiam que o domingo não é o dia santo de Deus. Porque Deus não vai exigir deles aquilo que eles não sabem, mas quando for aprovada a lei dominical, todos terão no mundo inteiro que fazer uma decisão inteligente e consciente a favor do selo de Deus ou o sinal da besta. Aí quem continuar guardando o domingo estará perdido para sempre, e quem for selado pelo selo do Deus vivo estará salvo para sempre, porque selar é julgar. Então, irmãos, 7 selos são 7 fases de selamento. Não é história da igreja. 7 fases de selamento, 7 fases do processamento do juízo. Vocês estão me acompanhando? É difícil entender? Esta é a abertura que a lição de 1989 dá. Ela não explica selo após selo, mas ela dá lampejos, colocando os selos no juízo celestial. E o autor da lição, ou seja, o editor-chefe, para aqueles que dizem que não, você está torcendo a lição da Escola Sabatina, não, vai lá na lição da Escola Sabatina e vê qual é o nome do autor. O autor da lição não, qual é o nome do editor-chefe da Associação Geral que publicou a lição, porque não é o autor que publica a lição, é o editor-chefe da Associação Geral. Ele trabalhou 9 anos como editor de lições da Escola Sabatina. 9 anos ele trabalhou na Associação Geral e aposentou, e foi morar em Santa Helena, na Califórnia. E quando ele se aposentou, ele publicou o livro sobre a porta aberta. Esse é o título do livro que ele publicou, Porta Aberta. Eu tenho esse livro. E ele publicou um outro livro, que o título é Trombeta após Trombeta, dando mais detalhes daquilo que foi colocado na lição da Escola Sabatina de 1989. Quem quer informação melhor, leia esses livros dele, que ele foi por 9 anos editor da lição da Escola Sabatina. Queridos, então, 7 selos são 7 fases de selamento do povo de Deus. Agora, os 7 selos não começam antes de Laodiceia, começa exatamente na 7ª igreja, dali para frente. Os 7 selos ocorrem dentro do período da 7ª igreja. Percebam que a 7ª igreja, ela se estende durante todo o período dos 7 selos, durante todo o período das 7 trombetas e durante todo o período das 7 pragas, porque a 7ª igreja não termina senão na volta de Jesus. Dentro do período da 7ª igreja acontece tudo isso aí, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Agora, quando o 7º selo é aberto, então começam as 7 trombetas, que ocorrem dentro do período do 7º selo, que está dentro do período da 7ª igreja. Estão acompanhando?
Ou deu um nó na cabeça? Não, né? Fácil. Quando chega na 7ª trombeta, começa as 7 pragas, que ocorrem dentro do período da 7ª trombeta, que ocorre dentro do período do 7º selo, que ocorre dentro do período da 7ª igreja. Está tudo amarrado. Não tem como destruir isso aí, porque isso aí foi invenção de Deus. Uma mente humana não ia conseguir fazer tudo isso. Está na Bíblia, essa sequência dos 4 ciclos de 7. Então, queridos, quando você chega aqui no capítulo 8, abra sua Bíblia agora, no capítulo 8, verso 1, no 7º selo. Será que você consegue para mim o texto da Ellen White, de Primeiros Escritos, página, aquela que fala sobre fechamento da porta da graça? Capítulo. Tá. Eu nem pedi isso para ele, ele vai ter que achar ali, não é? Mas ele está preparado para isso. Então, queridos, no capítulo 8, verso 1, fala sobre a abertura do 7º selo. Agora percebam. Vamos ler o verso 1 em diante? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Pergunta: o 7º selo já foi aberto? Não. Não. Então, verso 2, veja o verso 2. Quando o 7º selo for aberto, vai aparecer o quê? Verso 2. E viu os 7 anjos, porque aqui diz, o verbo sempre está no passado. Abriu, vi, mas a Bíblia usa o verbo no passado para falar do quê? De eventos futuros. Caiu Babilônia. Quando Deus diz caiu Babilônia, nem existia a igreja católica romana ainda, certo? No 1º século, quando Deus deu a visão para João e disse caiu Babilônia, a igreja católica ainda não existia, ela só surgiu no quarto século. Então Deus fala na profecia de eventos futuros usando o verbo no passado, porque alguns dizem, não pastor, não pode ser futuro porque o verbo está no passado. Ah, é? Então por que Deus disse para João em Apocalipse 14, chegou a hora do juízo? Chegou a hora, está no passado, mas o juízo só chegou quando? Em 1844. Então Deus usa na profecia o verbo no passado para falar de eventos no futuro. Isso é claro, isso é evidente, irmãos. Quando você lê a Bíblia e ora antes de ler a Bíblia, você vai entender desta forma. E aqui diz no capítulo 8, verso 2: e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Quando é que os 7 anjos receberam as 7 trombetas? Quando o 7º selo foi aberto. Ele não foi aberto ainda, mas Josias Litt aplicou para o passado as trombetas, para um período anterior ao ano de 1844. Parabéns para ele, ele fez o melhor que ele pôde, porque se você e eu estivéssemos vivendo naquele tempo do movimento milerita, também nós entenderíamos as trombetas como históricas, aplicando-as para o passado, porque tudo tinha que se cumprir, ou se cumpria antes de 1844, certo? Tudo tinha que se cumprir antes de 1844, porque a crença era de que Jesus viria em 1844. Então, ele interpretou as trombetas historicamente, aplicando-as para o passado. Mas Josias Litt era muito sincero de coração. Nunca se tornou adventista do 7º dia. Ele viveu mais 40 anos depois de 1844 e continuou pregando fielmente o Evangelho, pregando as profecias. Só que ele mudou a interpretação das 7 trombetas. Ele deixou de falar das trombetas históricas e passou a pregar as trombetas escatológicas, que vão se cumprir antes da volta de Jesus. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Comentário Bíblico Adventista. Comentário Bíblico Adventista. Tem um volume no Comentário Bíblico Adventista intitulado de Enciclopédia Adventista. Lá onde diz Enciclopédia Adventista, você procura o nome de Josias Litt. Está na letra L, né? Litt. E ali explica isto, que ele deixou de pregar as trombetas históricas e passou a pregá-las sobre a trombeta escatológica.
Mas Uriah Smith não aceitou isso. Ele pegou a interpretação de Litt, contrário ao que Litt agora pregava, certo? Porque Litt não pregava mais daquela forma, e introduziu no seu livro do Apocalipse. Quando Uriah Smith escreveu o livro do Apocalipse, ele colocou ali a interpretação do Josias Litt sobre as trombetas históricas. E isso se tornou uma interpretação oficial na Igreja Adventista até hoje. Quando você pega a Bíblia do Ancião, não sei se alguém aqui tem a Bíblia do Ancião, que foi publicada e dada para os anciãos da igreja. Você pega a Bíblia e vai lá no final da Bíblia e vê os gráficos proféticos, e lá está o gráfico profético das 7 trombetas históricas, colocando o nome do alarico, aquele que acrescentar uma palavra, não sou eu que falo, Apocalipse 22 diz, Apocalipse 22 diz, o verso 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, falando do Apocalipse, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele o quê? As pragas que estão escritas neste livro. Eu estou fora. Eu não quero as pragas sobre mim. Eu não vou acrescentar nomes, nem palavras, nem uma vírgula ao livro do Apocalipse. Muito menos dar nome para cada trombeta. Deus não deu nome para cada trombeta. Deus não falou que a primeira trombeta é alarico, a segunda é genzerico, e a terceira é odoacro, e a quarta é Maomé, e a quinta é Império Otomano. Deus não falou isso. Quem falou isso foi Josias Litt, mas ele se corrigiu, ele reconheceu que estava errado. Mas, queridos, nós vamos continuar ensinando a trombeta histórica. Veja agora o capítulo 8. O capítulo 8. Queridos, não interpretem esta mensagem como crítica à minha igreja, à sua igreja, à nossa igreja. Nós estamos aqui não como críticos, mas estamos aqui estudando a profecia, como era feito no começo da igreja adventista, que se estudava e que podia haver discordância entre uma mente e outra mente, sem rotular de herege ninguém, porque era estudo na palavra de Deus. E na discussão nasce o quê? A luz. Na discussão nasce a luz, quando há sinceridade e humildade de ambas as partes. Por isso estamos trazendo aquilo que eu não inventei, mas eu aprendi na lição da Escola Sabatina de 1989. Veja aí o capítulo 8, agora o verso 2, não é? E viu os 7 anjos que tinham diante de Deus, e foram lhe dadas as 7 trombetas. Depois que eles receberam as trombetas nas mãos, o que Jesus fez? Verso 3: veio outro anjo, esse anjo é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Só Jesus usa o incensário de ouro, porque ele é o sumo sacerdote. Foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Quando a Bíblia diz que foi dado muito incenso para Jesus colocar no incensário de ouro, é porque a intercessão é muito grande. E por que é uma intercessão muito grande? Porque é a última. O Evangelho não vai terminar com menos poder, com menos sucesso do que quando começou. Quando começou com a chuva temporã, converteram-se 3.000 num dia. Mas o Evangelho, ao terminar a pregação do Evangelho, com o derramamento da chuva serôdia, não vão ser 3.000 num dia, vão ser 3 milhões num dia, porque o Evangelho vai terminar com muito maior poder, muito maior glória para Deus. Queridos, por isso Jesus vai fazer a sua última e grande intercessão, antes de jogar fora o incensário, porque depois que ele joga fora o incensário, ele diz: está feito. Permaneça o imundo na sua imundícia, e permaneça o injusto na sua injustiça, mas permaneça o santo a ser santificado. Aí que ele vai pronunciar a palavra que está em Apocalipse 22, verso 11. A palavra que está em Apocalipse 22, verso 11, não será proferida por Jesus antes dele lançar o incensário sobre a terra. Vamos ler então o verso 5 agora. Depois da última grande intercessão, Ellen White descreve isso nos primeiros escritos.
que Jesus está para fechar a porta da graça e ele vê uma multidão que não foi selada. E ele levanta as mãos diante do Pai. E ele diz o que para o Pai? Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E ele segura os 4 ventos do capítulo 7, para que não venham as destruições, até que aquela multidão que não tinha sido selada, seja selada. E o anjo é enviado e sela então aquela grande multidão, os conversos da hora 1/10. E ele volta e diz, está feito, estão selados. Então ocorre o que está no verso 5, capítulo 8, verso 5. E o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu agora de quê? Fogo do altar, não mais incenso, não mais incenso, fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E agora vem a conclusão, não é? Do ciclo de 7 selos. E houve o quê? Vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E agora o verso 6. E os 7 anjos. É sequência ou não é sequência? Por favor, meu querido irmão, minha querida irmã. É difícil convencer quem não quer ser. Não adianta. Bater em ponta de faca não adianta. Quando você estuda a Bíblia com alguém, a pessoa, você lê, a pessoa não aceita, fala bom dia, boa tarde, passe bem, tchau. Não adianta discutir, não adianta ficar nervoso, não adianta. Porque é o Espírito Santo que convence. Não somos nós que convencemos. Porque para mim está muito claro o que Deus revelou, a sequência entre a 7ª igreja e o início do juízo, a sequência do 7º selo e o início das 7 trombetas, está muito convincente aqui, porque o verso 6 diz, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las, não antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra, depois. Agora, o verso 7 em diante vem explicando trombeta após trombeta. Isso é simples. A primeira trombeta anuncia a destruição, a queima, a queima da 3ª parte das árvores e das ervas verdes. Vai dar para saber? A 3ª parte das árvores do mundo e a queima de toda a erva verde, porque a erva verde não é a 3ª parte, é toda a erva verde. Vai dar para saber? Lógico que vai dar para saber. E a segunda trombeta, o verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar, uma como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. Será que vai dar para saber? Isso vai se tornar notável para o mundo todo, que a porta da graça já se fechou. O povo de Deus sabe, os ímpios não sabem. Mas o povo de Deus que está acompanhando os eventos proféticos, eles sabem, a porta da graça já se fechou. Nós já estamos selados para a vida eterna, vivendo à vista de um Deus santo sem pecar, sem intercessor e sem pecar. A gente não vai viver após o fechamento da porta da graça sem pecar. De repente, você vai pecando até o fechamento da porta da graça, dali para frente você para. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. É o mesmo você tendo 2 namoradas, 3 namoradas, beijando uma, beijando a outra, até o dia do casamento. Aí no dia do casamento você se casa, não, daqui para frente você é fiel só à minha esposa. Não existe isso. O seu caráter é adúltero. Você não pode continuar pecando voluntariamente, conscientemente, até o fechamento da porta da graça, porque você vai continuar pecando depois. Qual é o tempo em que nós deveremos decidir parar de pecados conscientes, pecar pecados conscientes, parar de pecar pecados voluntários, pecados familiares que já praticamos por 15 anos, por que continuar mais um ano? Não basta parar de pecar esses pecados que ofendem o Espírito Santo, porque são conscientes? Não se preocupe com os pecados por ignorância. Estes pecados não levam ninguém à perdição, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas os pecados conscientes, é alto tempo de nós dizermos: basta, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais, Senhor. Eu te autorizo de tirar de mim essa tendência maligna para este pecado, para aquele vício.
Quando você autoriza Deus, Deus age na sua vida. Porque nós temos que parar de pecar pecados conscientes, voluntários, antes do fechamento da porta da graça, antes do selamento, antes da chuva ser rodear. Vocês acham que o selo do Deus vivo será aplicado na testa de alguém que vive na prática de pecados conscientes? Não. A chuva serôdia vai ser derramada sobre aquele que vive na prática de pecados conscientes? Não. Você vai continuar bebendo vinho de Babilônia até quando? Ah, mas todo mundo bebe? Mas o todo mundo não vai para o céu, meu irmão. Você quer ir para o céu, não é? Mas o todo mundo não quer ir para o céu e não vai, porque anda no caminho largo. Não siga o todo mundo, porque é o remanescente que será salvo. Então, meu querido irmão, as trombetas seguem. Vocês já perceberam que as trombetas atingem a terça parte de cada coisa? Quem é o anjo da terça parte? As pragas são juízos de Deus. Está muito claro quando você lê Apocalipse capítulo 16, verso 1. Fala, aqui são os juízos de Deus. Não tem nada de terça parte nas pragas. E Deus assume a responsabilidade das 7 pragas. As 7 trombetas não são de responsabilidade de Deus, mas Ele permite, Ele dá o consentimento para Satanás, soltando os 4 ventos de Apocalipse 7. Quando os 4 ventos de Apocalipse 7, verso 1 são soltos, Satanás recebe permissão divina. Ellen White usa a palavra consentimento divino para fazer a obra que ele sempre desejou fazer, matar o povo. Só que ele mata só os que são dele. Ele não mata os que foram selados pelo selo do Deus vivo. Qual é a prova de que ele não consegue matar os que são de Deus? Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9 está a prova. Capítulo 9, vamos ver então, na 5ª trombeta, veja. A 5ª trombeta, capítulo 9, verso 4, diz assim: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra. Por que na 5ª trombeta ele não pode fazer dano à erva da terra? Porque toda a erva da terra que ele podia queimar, ele já queimou na 1ª trombeta. E agora não pode queimar mais nada de árvore. Mas aqui diz o verso 4: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, porque ele já esgotou, não é, 1/3 na 1ª trombeta. Estão me acompanhando? Mas ele vai atormentar somente quem? Verso 4: Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Quando é que o sinal de Deus vai ser aplicado na testa? No ano 500? No ano 1700? 1800? Quando é que o selo de Deus foi aplicado na testa? Decreto dominical. A partir do decreto dominical. Então, as trombetas ocorrem após o selamento, porque a 5ª trombeta, Satanás não pode atingir nenhum dos que têm o sinal de Deus. Aleluia! Aleluia! Mas ele vai atormentar por 5 meses os que são dele. Lógico, os que são dele, ele pode fazer o que ele quiser. A porta da graça já se fechou, o Espírito Santo já se retirou da terra, nenhum ímpio mais vai se converter. Então Deus diz, agora pode fazer o que você quiser com os teus seguidores. E ele vai atormentar por 5 meses, diz aqui, olha, capítulo 9, verso 5. E foi-lhes permitido. Por que a Bíblia diz foi-lhes permitido? Porque o diabo não tem poder nenhum sem a permissão de Deus. Quando você usa o nome de Jesus, quando vai expulsar um demônio, e você usa o nome de Jesus, nome poderoso e santo, Satanás tem 2 opções, ou sair ou sair. Ou ele vai embora ou ele vai embora, porque não tem condições dele ficar, porque ele é um poder vencido. O que ele faz é com permissão divina. E Deus assume a responsabilidade quando ele permite, e transforma o mal em bem na sua vida. Mas após o fechamento da porta da graça, ele só permite a Satanás atingir os ímpios. Diz aqui, capítulo 9, verso 5: E foi-lhes permitido não que os matassem. Na 5ª trombeta ele não vai matar, porque ele quer usar de tortura.
Tortura é quando você vai fazendo a pessoa sentir dores terríveis, gemendo, mas não mata a pessoa, vai torturando. É isso que ele vai fazer por 5 meses. Particularmente, irmãos, quando eu falo particularmente é porque não é a doutrina, já é um pensamento particular meu. Particularmente, eu acredito que o decreto de morte vai aparecer, não é que vai ser na quinta trombeta, mas que Satanás vai usar o tormento de 5 meses para dizer: está vendo todo esse sofrimento? Tudo isso por causa daquele povinho que guarda o sábado e não santifica o domingo. Por isso vai ter um decreto de morte contra os que guardam o sábado, porque aprovaram uma lei de morte, um decreto de morte contra um povo só porque guarda o sábado, mundialmente um decreto, tem que ter uma justificativa muito grande. E 5 meses de tormento é muito grande, porque as pessoas estão gritando de dores. Diz aqui, olha, capítulo 9, verso 5: foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Você já foi picado por um escorpião? É terrível. Lá onde eu estou tem escorpião. De vez em quando você acha um escorpião debaixo de uma madeira podre lá. Tem que ter cuidado, porque tem escorpião embaixo. É terrível. Quanto menor o escorpião, mais venenoso ele é. E aqui diz o verso 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, porque é Satanás que mata, mas ele não quer matar, ele só quer o quê? Atormentar. E por que atormentar? Para que eles consintam e aprovem um decreto de morte contra os santos de Deus. Só que não vai adiantar nada o decreto de morte, porque nenhum santo de Deus vai morrer por esse decreto de morte. E quem é o líder destas forças demoníacas aqui da quinta trombeta, irmãos? Ficando com a Bíblia, parece escorpião, parece gafanhoto, mas não é gafanhoto, porque pica como escorpião. Isso são forças demoníacas, são anjos que estão sendo conservados no abismo, porque eles aparecem quando o abismo é aberto. Aqui diz o capítulo 9, verso 2: abriu o poço do abismo e subiu o quê? Grande fornalha, e com fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo viram gafanhotos sobre a terra. Então, quando for liberado do abismo, quem Satanás conserva no abismo? Uma casta de demônios terríveis, malignos, preparados para aquela hora, para atormentar a humanidade, porque o rei deles está aqui no capítulo 9, verso 11. Veja quem é o rei. Verso 11: e também tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Queridos, nosso tempo já se foi. Aqui está a sequência dos ciclos de 7. Somente quando chegar na 7ª trombeta, você vai se alegrar e celebrar e pular. Você vai pular de alegria, porque na 7ª trombeta, capítulo 11, verso 19, você vai ver no céu aquilo que você ama, a santa lei de Deus. Você guarda a lei de Deus como um peso, você guarda o sábado com pesar, com tristeza, que dia chato, não pode fazer nada, não pode ligar a televisão, não pode comprar nada, não posso comprar um sorvete no sábado, não pode mesmo. É uma vergonha o adventista do 7º dia sair por aí almoçando em restaurante no sábado, não prepara a comida na sexta-feira e tem que ir para o restaurante no sábado, né? É assim, estão indo para o céu, não o céu de Jesus, tem outro céu, da boca da onça, não é? Queridos, Deus quer santidade. Você tem prazer na lei do Senhor? Há pessoas que dizem: o sábado eu descanso porque é o dia do Senhor, e o domingo é o meu dia. Vai para o céu? Você é aquilo que você faz no seu dia. Você não é aquele que faz coisas no dia de Deus. No dia de Deus você faz a vontade de Deus.
mas a sua vontade você faz no seu dia. Isso é você. Esse é você. Aquele que faz a vontade de Deus no santo dia é hipócrita, porque não nasce do coração, ele faz porque é o dever. Mas aquele que faz no domingo o que é para ele prazeroso, isso é você. Aquilo que você faz nas férias, isso é você. Você não é aquilo que é no púlpito. Você não é aquilo que é no púlpito. Você é aquilo que é no mês de férias que você tira. Ali é você. Porque ali você deixa sair o que você é mesmo, sem compromisso nenhum, sem gravata, sem terno. Deixa eu tirar umas férias agora. De quem? De Deus? Queridos, Deus quer dar para você santidade, e Deus quer que você tenha alegria em contemplar os 10 mandamentos estampados no céu, conforme diz em Apocalipse 11:19. Ellen White fala que a lei de Deus será estampada no céu, no toque da 7ª trombeta. Leia comigo, capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do seu concerto significa o quê? A lei de Deus, os 10 mandamentos. No grande conflito, será que temos esse pensamento aí? No grande conflito, que fala da lei de Deus que vai aparecer no céu, a mão de Deus abrindo as 2 tábuas, e ímpios e santos vão ler os 10 mandamentos no céu. E depois de Deus mostrar a santa lei no céu, Deus vai então declarar o dia e a hora da volta de Jesus. Tudo isso na 7ª trombeta. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamado como guia da vida, revela-se agora aos homens como regra do juízo. A mão abre as tábuas, vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todas as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Isso vai acontecer na 7ª trombeta. E na 7ª trombeta vai acontecer também, na próxima página, fala sobre a declaração ali, a voz de Deus é ouvida. Depois da lei de Deus estampada no céu, ainda na 7ª trombeta, porque o capítulo 10, verso 7 de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, fala que na 7ª trombeta, Deus vai revelar o seu segredo. Mateus 24, 36 diz que o segredo de Deus é o dia e a hora da volta de Jesus. Mateus 24, 36. Apocalipse 10, verso 7 diz que Deus vai revelar o seu segredo na 7ª trombeta. E está aqui, ó. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Suas palavras ecoam pela terra. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Agora vem a volta de Jesus. Veja aí, nós não sabemos se entre o que descreve ali e o que fala daqui, nós não sabemos se vai demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, até que Deus declare. Mas aqui diz que vem na sequência, depois da lei aparecer no céu, depois de Deus declarar o dia e a hora da volta de Jesus, então vai aparecer a nuvem no céu. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra. Queridos, esta é a nossa bendita esperança. Tudo se afunila para a 7ª trombeta.
Quando Jesus Cristo anuncia o seu dia, a sua volta, o dia e a hora, Ele vem para nos buscar. Ainda não sabemos o dia e a hora, nem o ano, nem o mês, mas Ele vai nos anunciar, vai nos revelar. Aleluia! Eu não me canso de crer e não me canso de pregar essa mensagem, porque traz ânimo, traz reavivamento para a sua vida, para a sua fé. Vontade de pregar esta profecia. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. É a minha oração. Deixe-me orar com vocês. Pai Santo que estás nos céus, obrigado, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Obrigado pelas profecias que foram escritas de forma sequencial, convencendo-nos de que o Senhor tem o controle de todas as coisas em tuas mãos, e de que o Senhor cuida de nós e nos protege como a menina dos teus olhos. Nosso pedido, Pai querido, Jesus querido, nosso pedido é que o Senhor Jesus volte logo. Apressa-te, Jesus, venha buscar o teu povo. O mundo é mau. Nós sonhamos com o céu e queremos o céu a qualquer preço, a qualquer custo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, portanto, é o que mais necessitamos hoje. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor.